A vida de uma criança jovem, quando corre perigo, já nos faz entrar em desespero. O coração aperta, ficamos em pânico e imagine um recém-nascido, um bebê que tem apenas alguns meses de vida. A verdade é que nem todos os dias são flores, nem um dia perfeito. Mas para a Ana, aquele era sempre um dia ruim. E naquele dia, em que tudo aconteceu na mansão do milionário, não foi diferente. Pamela estava com o bebê do milionário, enquanto a babá se atrasa, como aconteceu naquele dia. Pamela também estava atrasada com seus deveres na mansão. Como uma boa faxineira, gostava sempre de fazer seus serviços bem feitos, no tempo certo, como lavar os banheiros antes das visitas, separar as louças do almoço 1 hora antes de pôr a mesa e assim por diante. Porém, naquele dia, devido ao atraso da babá do filho do milionário, de apenas 7 meses, não foi possível fazer o que já era de costume. Anaquele, madrasta do milionário, acordou com o pé esquerdo e a língua afiada. Logo de cara, encontrou a faxineira na sala, segurando o bebê do milionário e sorrindo feliz para ele. Mas foi surpreendida com Anaquele, com os sapatos nas mãos, falando alto com Pamela, a faxineira. O milionário descobre tudo e toda a verdade sobre o temperamento de sua madrasta com o filho e os funcionários da mansão. Quando Pamela Rodrigues, faxineira de 42 anos do Jardim Paulista, em São Paulo, segurou nos braços o bebê Gabriel de apenas 7 meses durante uma emergência médica na mansão do empresário Ricardo Almeida, ela não imaginava que, em questão de minutos, estaria apanhando da madrasta milionária Anaquele Santos e que essa agressão seria filmada pelas câmeras de segurança, transformando sua vida para sempre. Como uma mulher que ganhava R$ 1.800 por mês, limpando uma mansão de 15 milhões na Avenida Faria Lima, conseguiu expor a verdade sobre os maus tratos que aconteciam dentro dos muros dourados da alta sociedade paulistana. E por que o milionário Ricardo Almeida jamais perdoou sua própria madrasta depois de descobrir toda a verdade? Esta é a história real de Pamela Rodrigues, a faxineira que salvou a vida de um bebê e revelou os segredos sombrios de uma das famílias mais poderosas de São Paulo, provando que, às vezes, a pessoa mais humilde da casa é a única com coragem suficiente para fazer o que é certo. Em apenas 48 horas, Pamela passou de empregada invisível para protagonista de um escândalo que abalou a elite paulistana, recebeu uma indenização de R$ 500 mil e hoje trabalha como coordenadora de uma fundação que protege crianças em situação de risco, com salário de R$ 8.500 mensais mais benefícios. Era uma terça-feira chuvosa de março de 2024, quando Pamela Rodrigues acordou às 5h30 da manhã, em seu pequeno apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena. Aos 42 anos, mãe solteira de 2 filhas adolescentes, ela trabalhava há 3 anos como faxineira na mansão dos Almeida, uma propriedade imponente de 3 andares com vista para o Parque Ibirapuera. Ricardo Almeida, de 48 anos, era dono de uma construtora que movimentava R$ 200 milhões por ano, especializada em empreendimentos de luxo na capital paulista. Sua fortuna pessoal era estimada em R$ 80 milhões, incluindo a mansão de 15 milhões, onde Pamela trabalhava diariamente. A rotina de Pamela era sempre a mesma. Chegava às 7h, organizava a área de serviço, preparava o café da manhã para a família e começava a limpeza pelos banheiros do 2º andar. Ricardo era viúvo há 2 anos, desde que perdeu sua esposa Helena em um acidente de carro na Marginal Pinheiros. O casal havia tentado ter filhos por anos sem sucesso, até que finalmente nasceu Gabriel, através de fertilização in vitro, apenas 7 meses antes da tragédia que tirou a vida de Helena. O bebê era a alegria da casa e o tesouro mais precioso de Ricardo, que contratou 2 babás em turnos alternados para cuidar do menino 24 horas por dia. Anaquele Santos, de 38 anos, havia entrado na vida de Ricardo 6 meses após a morte de Helena. Loira, esculpida por cirurgias plásticas caras, formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, ela se apresentara como consultora empresarial durante um evento beneficente no Copacabana Palace. Anaquele era filha de um empresário falido do Rio de Janeiro.
e havia se mudado para São Paulo em busca de oportunidades. Inteligente e manipuladora, ela rapidamente conquistou Ricardo em um momento de fragilidade emocional. Em apenas 4 meses de relacionamento, conseguiu se mudar para a mansão, alegando que queria ajudar Ricardo a cuidar de Gabriel e superar o luto. Pamela sempre percebeu que algo não estava certo com Ana Kelly. Durante os primeiros meses, a nova madrasta se mostrava carinhosa com Gabriel, apenas quando Ricardo estava presente. Nos outros momentos, tratava o bebê com indiferença e impaciência. Pamela notava como Ana Kelly evitava ficar sozinha com Gabriel, sempre arranjando compromissos quando as babás tinham folga. Mais perturbador ainda era a forma como ela tratava os funcionários da casa. Com Ricardo presente, Ana Kelly era educada e simpática. Quando ele viajava a trabalho, ela se transformava numa pessoa completamente diferente, arrogante, exigente e desrespeitosa. Naquela manhã específica de março, Carla, a babá do turno matinal, ligou às 6h45 avisando que seu filho havia sido internado com pneumonia e ela não poderia comparecer ao trabalho. A babá da noite, Marina, estava exausta após um plantão difícil com Gabriel, que havia passado a madrugada chorando por causa dos dentes que estavam nascendo. Ricardo precisava viajar para Brasília naquele mesmo dia para uma reunião importante com investidores do governo, um contrato que poderia render 50 milhões de reais para sua construtora. Ele estava nervoso e preocupado em deixar Gabriel, mas Ana Kelly o tranquilizou, prometendo que cuidaria de tudo e que já havia ligado para uma babá substituta. Pamela chegou à mansão e encontrou um ambiente tenso. Ricardo estava no escritório, ao telefone, discutindo detalhes da viagem. Ana Kelly caminhava pela sala principal como um leão enjaulado, visivelmente irritada. Gabriel estava no berço do quarto, chorando intermitentemente. Marina, a babá da noite, explicou a situação para Pamela antes de ir embora, pedindo que ela ficasse atenta ao bebê até a chegada da substituta. O que Marina não sabia era que Ana Kelly havia mentido para Ricardo. Ela não havia ligado para babá alguma, planejando deixar Gabriel sob os cuidados das empregadas enquanto saía para encontrar suas amigas socialites no shopping JK Iguatemi. Às 8h30, Ricardo se despediu de Gabriel com beijos carinhosos e abraçou Ana Kelly, recomendando cuidado especial com o filho. Pamela observava tudo da porta do quarto, fingindo arrumar as roupas no closet. Assim que Ricardo saiu para o aeroporto, Ana Kelly mudou completamente de comportamento. Entrou no quarto de Gabriel com pressa, pegou o bebê do berço sem delicadeza e o entregou para Pamela com brutalidade. Gabriel começou a chorar mais alto, e Ana Kelly gritou irritada que Pamela deveria fazer o bebê parar de chorar, porque ela tinha coisas importantes para fazer. Pamela tentou explicar que era apenas os dentinhos nascendo, que era normal bebês chorarem nessa fase, mas Ana Kelly a interrompeu com grosseria, dizendo que ela não havia perguntado a opinião de uma simples faxineira. O que Pamela não sabia era que Ana Kelly havia tomado 2 comprimidos de calmante naquela manhã, além de uma taça de vinho branco para relaxar antes de sair. A mistura de medicamento com álcool estava alterando seu comportamento, tornando-a mais agressiva e imprudente que o normal. Ana Kelly subiu para o quarto, tomou um banho demorado, escolheu um vestido Chanel de 8.000 reais e saiu da mansão sem dar mais explicações, apenas gritando para Pamela que voltaria quando quisesse e que o bebê era problema dela até lá. Pamela ficou sozinha com Gabriel, dividindo-se entre cuidar dele e realizar suas tarefas habituais de limpeza. O bebê estava especialmente irritado naquele dia, com febre baixa e as gengivas inchadas. Ela preparou uma mamadeira morna, deu o remédio para a dor que a babá havia deixado separado e conseguiu acalmar Gabriel por algumas horas. Aproveitou para limpar os banheiros do térreo, organizar a cozinha e preparar o almoço que ficaria pronto para quando Ricardo voltasse da viagem no final da tarde. Por volta de 13h, Gabriel acordou chorando novamente, mas desta vez algo estava diferente. Pamela percebeu que o choro era mais fraco, como se o bebê estivesse sem forças. Quando foi pegá-lo no berço, notou que ele estava muito quente e pálido.
Verificou a temperatura com o termômetro digital e se assustou. 39,2 graus. A febre havia subido rapidamente e Gabriel parecia sonolento demais para um bebê de 7 meses. Pamela sabia que febre alta em bebês pequenos era emergência médica, especialmente quando acompanhada de letargia. Imediatamente, ela tentou ligar para Ricardo, mas o celular estava fora de área. Tentou Ana Kelly múltiplas vezes, mas as ligações iam direto para a caixa postal. Desesperada, Pamela ligou para Marina, a babá da noite, que estava dormindo após o plantão, mas que atendeu preocupada. Marina confirmou os temores de Pamela. Febre acima de 39 graus, em bebê de 7 meses, precisava de atendimento médico imediato. Ela orientou Pamela a dar banho morno para baixar a temperatura e sair imediatamente para o Hospital Albert Einstein, onde Gabriel era paciente desde o nascimento. Pamela seguiu as instruções de Marina, mas durante o banho morno, Gabriel teve uma convulsão febril. O bebê ficou rígido, os olhos viraram e ele parou de respirar por alguns segundos aterrorizantes. Pamela, que havia trabalhado anos antes como auxiliar de enfermagem antes de se tornar faxineira após a separação do marido, reconheceu imediatamente os sinais e agiu rapidamente. Ela colocou Gabriel de lado, protegeu a cabeça dele e cronometrou a convulsão, que durou 45 segundos eternos. Quando a convulsão passou, Gabriel respirava com dificuldade e estava ainda mais pálido. Sem perder tempo, Pamela pegou a bolsa de emergência de Gabriel, que sempre ficava pronta com documentos e medicamentos, vestiu o bebê rapidamente e chamou um Uber para o Hospital Albert Einstein, na Vila Nova Conceição. Durante o trajeto de 20 minutos no trânsito de São Paulo, ela continuou tentando contatar Ricardo e Ana Kelly, sem sucesso. Gabriel estava inconsciente em seus braços, respirando de forma irregular, e Pamela rezava mentalmente para que chegassem a tempo ao hospital. No Einstein, a equipe médica recebeu Gabriel imediatamente. A pediatra, a doutora Fernanda Castro, que acompanhava o bebê desde o nascimento, reconheceu Pamela e perguntou onde estavam os pais. Pamela explicou a situação e a médica franziu o senho preocupada, mas focou no atendimento. Gabriel foi internado na UTI pediátrica com suspeita de meningite bacteriana, uma infecção gravíssima que pode ser fatal em bebês. Foram colhidos exames de sangue, urina e líquor, através de punção lombar. A doutora Fernanda explicou que as próximas horas seriam cruciais e que Gabriel precisaria ficar internado por pelo menos uma semana para tratamento com antibióticos intravenosos. Pamela permaneceu no hospital até conseguir contato com Ricardo às 17h30. Quando soube da situação, Ricardo entrou em pânico e cancelou imediatamente todos os compromissos em Brasília. Ele conseguiu um voo de emergência e chegou ao Einstein às 21h, desesperado para ver o filho. Encontrou Pamela na sala de espera da UTI pediátrica, ainda com a roupa de trabalho suja, cabelos desarrumados, mas vigilante ao lado do berço onde Gabriel estava entubado, conectado a monitores e recebendo medicação. Ricardo se emocionou ao ver a dedicação de Pamela e agradeceu repetidamente por ela ter salvado a vida de seu filho. A doutora Fernanda confirmou que Pamela havia agido corretamente em todos os momentos críticos. Se Gabriel tivesse chegado ao hospital uma hora mais tarde, o quadro poderia ter evoluído para sepse e morte. A convulsão febril havia sido um sinal de alerta que Pamela soube interpretar, e sua experiência anterior como auxiliar de enfermagem foi fundamental para salvar a vida do bebê. Ricardo ficou sabendo então que Pamela tinha formação técnica em enfermagem, algo que ela nunca havia mencionado durante os 3 anos trabalhando em sua casa. Ana Kelly só apareceu no hospital às 23h, alegando que estava em reunião de trabalho e não havia visto as ligações. Ela chegou irritada, reclamando que Ricardo havia a assustado com ligações desesperadas e demonstrou mais preocupação com o fato de ter perdido um jantar importante no restaurante DOM do que com o estado de Gabriel. Quando soube que Gabriel estava internado há 10 horas, ela culpou Pamela por exagerar a situação e disse que certamente era apenas uma febre comum que qualquer mãe saberia tratar em casa.
Ricardo começou a perceber sinais estranhos no comportamento de Ana Kelly. Ela parecia nervosa, respondia de forma evasiva sobre onde esteve durante o dia e mostrava irritação constante com a presença de Pamela no hospital. Quando a enfermeira elogiou a rapidez e competência de Pamela em reconhecer a emergência médica, Ana Kelly fez um comentário ácido sobre empregadas que se metem onde não devem e sugeriu que Pamela voltasse para casa porque já havia feito sua parte. Nos 3 dias seguintes, enquanto Gabriel se recuperava na UTI pediátrica, ficou evidente o contraste entre Pamela e Ana Kelly. Pamela chegava ao hospital todos os dias após o trabalho, trazia flores para alegrar o quarto, conversava carinhosamente com Gabriel e auxiliava as enfermeiras nos cuidados básicos. Ana Kelly aparecia por obrigação, ficava impaciente rapidamente, reclamava do cheiro de hospital e passava a maior parte do tempo no celular, organizando compromissos sociais. Ricardo observava tudo em silêncio, começando a questionar o caráter da mulher que havia escolhido como madrasta para seu filho. No 4º dia, Gabriel recebeu alta médica com recomendação de repouso absoluto e acompanhamento médico rigoroso. A doutora Fernanda alertou que bebês que sobrevivem à meningite precisam de cuidados especiais nas primeiras semanas para evitar sequelas neurológicas. Ricardo decidiu cancelar todas as viagens programadas para o mês seguinte e ficar em casa cuidando do filho. Pamela se ofereceu para trabalhar em período integral temporariamente, sem custo adicional, apenas para ter certeza de que Gabriel estava sendo bem cuidado. Ana Kelly não gostou da ideia de Ricardo cancelar uma viagem romântica que haviam planejado para Campos do Jordão no final de semana. Ela argumentou que Gabriel estava bem, que a família tinha 2 babás competentes e que Ricardo estava exagerando na proteção. A discussão entre o casal aconteceu na sala de estar, e Pamela ouviu tudo da cozinha enquanto preparava a medicação de Gabriel. Ana Kelly disse claramente que não havia se tornado madrasta para bancar babá de filho de outra mulher, e que Ricardo precisava colocar prioridades na vida. Ricardo ficou chocado com a frieza de Ana Kelly e respondeu que Gabriel era sua prioridade absoluta, acima de qualquer relacionamento. Na semana seguinte, a tensão na mansão era palpável. Ana Kelly estava mais irritada e exigente com todos os funcionários, especialmente com Pamela. Ela culpava a faxineira pelo cancelamento da viagem romântica, insinuando que Pamela havia dramatizado a situação do bebê para aparecer e ganhar a confiança de Ricardo. Ana Kelly começou a implicar com o trabalho de Pamela, criticando detalhes insignificantes da limpeza e criando tarefas desnecessárias para sobrecarregá-la. Pamela suportava tudo em silêncio, focada apenas em cuidar de Gabriel nos momentos em que as babás não estavam presentes. O estopim aconteceu numa quinta-feira de abril, quando Ricardo precisou viajar para o Rio de Janeiro para uma reunião de emergência com investidores. Gabriel estava completamente recuperado da meningite, mas ainda tomava medicação preventiva e fazia acompanhamento médico semanal. A babá Carla havia voltado ao trabalho, mas precisaria sair às 14h naquele dia para levar o próprio filho a uma consulta médica. A babá Marina chegaria apenas às 18h para o turno da noite. Isso significava que Gabriel ficaria 4 horas sob os cuidados de Ana Kelly, situação que deixava Ricardo visivelmente desconfortável. Pamela percebeu a preocupação de Ricardo e se ofereceu para ficar até mais tarde, cobrindo o horário entre as babás. Ela disse que poderia adiantar as tarefas da manhã e ficar disponível para qualquer emergência com Gabriel durante a tarde. Ricardo aceitou aliviado e agradeceu mais uma vez a dedicação de Pamela com seu filho. Ana Kelly ouviu a conversa e demonstrou irritação, dizendo que não precisava de supervisão de uma empregada para cuidar de Gabriel, que ela era perfeitamente capaz de passar 4 horas com uma criança. Ricardo viajou para o Rio na manhã de quinta-feira, deixando instruções detalhadas sobre a medicação de Gabriel e os telefones de emergência. Ele beijou o filho carinhosamente e pediu para Ana Kelly ligar caso acontecesse qualquer coisa. Pamela trabalhou normalmente até o meio-dia, quando Carla se despediu de Gabriel e saiu para levar o filho ao médico. A partir daquele momento, Gabriel ficou oficialmente sob os cuidados de Ana Kelly,
Mas Pamela permaneceu na mansão finalizando a limpeza dos quartos do segundo andar. Anna Kelly estava especialmente irritada naquele dia. Ela havia brigado com uma amiga por telefone na manhã anterior e estava ressentida por ter que cancelar um almoço no restaurante Fasano por causa de Gabriel. Além disso, estava tomando um medicamento novo para a ansiedade que o médico havia prescrito. E os efeitos colaterais incluíam irritabilidade e alterações de humor. Quando ficou sozinha com Gabriel na sala, sua paciência se esgotou rapidamente. Gabriel estava brincando no tapete da sala com seus brinquedos coloridos. Um bebê alegre e saudável de 8 meses que havia superado completamente a meningite. Ele balbuciava sons fofos e sorria sempre que via Pamela passando pelos corredores com os materiais de limpeza. Anna Kelly estava sentada no sofá, navegando no Instagram e respondendo mensagens, quando Gabriel começou a chorar porque estava com fome. Era a hora da papinha da tarde, que sempre era preparada pela babá ou por Pamela nos fins de semana. Anna Kelly olhou para Gabriel com irritação e gritou para ele parar de chorar. Quando o bebê continuou chorando, ela se levantou bruscamente e o pegou do chão com força excessiva. Gabriel se assustou com a brutalidade e chorou ainda mais alto. Anna Kelly perdeu completamente a paciência e começou a balançar Gabriel violentamente, gritando para ele ficar quieto. O bebê, aterrorizado, chorava desesperadamente, o que deixava Anna Kelly ainda mais furiosa. Pamela estava no segundo andar, organizando o closet do quarto principal, quando ouviu os gritos de Anna Kelly e o choro desesperado de Gabriel. Ela desceu correndo as escadas e encontrou uma cena aterrorizante na sala. Anna Kelly estava balançando Gabriel com tanta força que a cabeça do bebê chicoteava para frente e para trás. Pamela sabia que essa síndrome do bebê sacudido poderia causar danos cerebrais permanentes ou até morte em crianças pequenas. Sem hesitar, Pamela correu até Anna Kelly e gritou para ela parar imediatamente. Tentou pegar Gabriel dos braços de Anna Kelly, explicando que estava machucando o bebê. Anna Kelly, tomada pela raiva, empurrou Pamela com força, fazendo-a tropeçar e quase cair. Gabriel continuava sendo sacudido violentamente, e Pamela podia ver o terror nos olhos do bebê. Ela se levantou rapidamente e tentou novamente pegar Gabriel, desta vez conseguindo tirá-lo dos braços de Anna Kelly. Anna Kelly explodiu em fúria quando viu Gabriel nos braços de Pamela. Ela acusou a faxineira de se meter onde não era chamada e de querer roubar seu lugar, como mãe de Gabriel. Pamela tentou acalmar Anna Kelly, explicando que apenas queria proteger o bebê, que sacudir uma criança pequena era perigoso. Anna Kelly gritou que uma simples faxineira não tinha direito de dar conselhos sobre como cuidar de crianças e exigiu que Pamela devolvesse Gabriel imediatamente. Pamela se recusou, mantendo Gabriel protegido em seus braços. O bebê havia parado de chorar e se agarrava ao pescoço de Pamela, claramente aliviado por estar em segurança. Anna Kelly interpretou isso como uma afronta pessoal e avançou sobre Pamela, tentando arrancar Gabriel à força. Na luta que se seguiu, Anna Kelly arranhou o rosto de Pamela com as unhas e puxou seus cabelos violentamente. Pamela, ainda segurando Gabriel, tentava se proteger dos ataques sem revidar, com medo de machucar o bebê. A situação escalou quando Anna Kelly pegou um dos sapatos de salto alto que estava no hall de entrada e começou a bater em Pamela com ele. Os golpes atingiam as costas, braços e ombros de Pamela, que se curvava sobre Gabriel, para protegê-lo do impacto. Anna Kelly gritava palavrões e ofensas, chamando Pamela de intrometida, aproveitadora e ameaçando demiti-la imediatamente. Pamela suportava as agressões em silêncio, focada apenas em manter Gabriel seguro em seus braços. O que nenhuma das duas sabia era que Ricardo havia instalado câmeras de segurança discretas em toda a mansão após alguns assaltos no bairro no ano anterior. O sistema gravava continuamente e enviava as imagens para um servidor na nuvem, acessível através de um aplicativo no celular de Ricardo. As câmeras da sala principal estavam registrando cada segundo da agressão que Anna Kelly cometia contra Pamela. Após 5 minutos de agressão física, Anna Kelly finalmente parou.
ofegante e com os cabelos desarrumados. Ela apontou o dedo para Pamela e disse que ia contar para Ricardo que a faxineira havia atacado Gabriel e que ela havia apenas se defendido. Ameaçou também chamar a polícia e acusar Pamela de agressão e tentativa de sequestro. Pamela, com o rosto arranhado e sangrando, apenas abraçou Gabriel mais forte e disse que tudo o que importava era que o bebê estava bem. Anaquele subiu para o quarto e ligou imediatamente para Ricardo no Rio de Janeiro. Ela contou uma versão completamente distorcida dos eventos, alegando que encontrou Pamela maltratando Gabriel e que teve que defender o bebê fisicamente. Disse que Pamela havia se tornado obsessiva com Gabriel desde o episódio da meningite e que estava agindo de forma inadequada, tentando substituir a mãe do bebê. Ricardo, preocupado, disse que voltaria para São Paulo no primeiro voo disponível e pediu para Anaquele manter Pamela longe de Gabriel até sua chegada. Pamela permaneceu na sala, acalando Gabriel e verificando se ele havia se machucado durante os momentos em que foi sacudido por Anaquele. Ela notou uma pequena marca roxa no braço do bebê, onde Anaquele havia segurado com força excessiva. Gabriel estava visivelmente abalado, mais quieto que o normal, e se recusava a sair dos braços de Pamela. Quando Marina, a babá da noite, chegou às 18 Rio, encontrou Pamela chorando silenciosamente na sala, ainda segurando Gabriel. Marina imediatamente percebeu que algo estava errado. O rosto arranhado de Pamela, a marca no braço de Gabriel e o comportamento estranho de Anaquele, que desceu as escadas com uma história confusa sobre problemas com a faxineira. Marina conhecia Pamela há 2 anos e sabia de sua dedicação absoluta a Gabriel. Ela também havia notado o comportamento frio de Anaquele com o bebê em várias ocasiões. Quando Pamela contou o que realmente havia acontecido, Marina acreditou imediatamente e sugeriu que elas procurassem ajuda. Anaquele desceu novamente e ordenou que Pamela saísse da mansão imediatamente, dizendo que ela estava demitida por justa causa, devido ao comportamento inadequado com Gabriel. Pamela tentou explicar sua versão dos fatos, mas Anaquele a interrompeu aos gritos, ameaçando chamar a segurança do condomínio se ela não saísse voluntariamente. Marina tentou intervir, mas Anaquele disse que as babás não tinham autoridade para questionar suas decisões e que ela falaria com Ricardo sobre substituir Marina também. Pamela saiu da mansão em lágrimas, preocupada com o futuro de Gabriel e com sua própria situação financeira. Ela dependia daquele emprego para sustentar as 2 filhas adolescentes e pagar o aluguel do apartamento na Vila Madalena. Além disso, havia desenvolvido um amor genuíno por Gabriel durante os 3 anos cuidando dele, e a ideia de deixá-lo sob os cuidados exclusivos de Anaquele a apavorava. Pamela passou a noite inteira acordada, pensando em como poderia proteger Gabriel e provar sua inocência. Ricardo chegou a São Paulo na manhã seguinte, sexta-feira, e foi direto para casa antes de ir ao escritório. Ele queria verificar pessoalmente a situação com Gabriel e ouvir os 2 lados da história. Encontrou Anaquele tomando café da manhã na varanda, aparentemente calma e controlada. Gabriel estava no colo de Marina, que relatou que o bebê havia dormido mal durante a noite e estava mais irritado que o normal. Ricardo notou a pequena marca roxa no braço de Gabriel e perguntou como ela havia aparecido. Anaquele explicou que a marca era resultado da briga com Pamela, que havia segurado Gabriel com força durante o suposto ataque. Ela manteve sua versão da história, acrescentando detalhes dramáticos sobre como havia arriscado a própria vida para defender Gabriel. Ricardo ficou confuso porque conhecia Pamela há 3 anos e jamais havia presenciado qualquer comportamento inadequado da parte dela. Pelo contrário, Pamela sempre demonstrou carinho excepcional por Gabriel e competência absoluta em cuidar dele. Marina, que não conseguia mais ficar calada, pediu licença para falar com Ricardo em particular. No escritório, ela contou sua versão dos eventos, explicando o que havia observado quando chegou ao trabalho na quinta-feira anterior. Marina disse que conhecia bem tanto Pamela quanto Anaquele e que havia notado um padrão de comportamento problemático de Anaquele com Gabriel quando Ricardo não estava presente.
Ela mencionou episódios de impaciência excessiva, comentários inadequados e desinteresse genuíno pelo bem-estar do bebê. Ricardo começou a questionar a versão de Anakelly, especialmente depois de Marina mencionar as câmeras de segurança. Ele havia instalado o sistema meses antes, mas raramente verificava as gravações porque confiava nas pessoas que trabalhavam em sua casa. Marina sugeriu que ele verificasse as imagens de quinta-feira à tarde para esclarecer o que realmente havia acontecido. Ricardo hesitou inicialmente, sentindo que seria uma violação da privacidade de Anakelly, mas a preocupação com Gabriel falou mais alto. Naquela noite, após Anakelly adormecer, Ricardo acessou o aplicativo das câmeras de segurança em seu celular. Ele encontrou as gravações de quinta-feira, 14h30, e começou a assistir com apreensão. O que viu nas imagens o deixou absolutamente chocado e furioso. A gravação mostrava claramente Anakelly sacudindo Gabriel violentamente, Pamela correndo para proteger o bebê e toda a sequência de agressões físicas que Anakelly cometeu contra a faxineira. Não havia nenhuma ambiguidade nas imagens. Pamela era a vítima, não a agressora. Ricardo assistiu às gravações 3 vezes, cada vez mais indignado com o que presenciava. Ele viu Anakelly batendo em Pamela com o sapato, puxando seus cabelos, arranhando seu rosto, enquanto Pamela apenas tentava proteger Gabriel. Viu também os momentos anteriores, quando Anakelly sacudia o bebê com violência que poderia ter causado danos cerebrais permanentes. Ricardo percebeu que Pamela havia literalmente salvado Gabriel de lesões graves, ou até morte, e havia sido agredida por isso. A raiva que Ricardo sentiu naquele momento era indescritível. Ele percebeu que havia quase punido a pessoa errada, que havia quase perdido a funcionária mais dedicada e competente que já tivera em sua casa. Mais importante, ele compreendeu que havia deixado seu filho precioso sob os cuidados de uma mulher violenta e instável, que era capaz de mentir descaradamente para encobrir seus atos. Ricardo não conseguiu dormir o resto da noite, planejando como confrontar Anakelly e como reparar a injustiça cometida contra Pamela. Na manhã seguinte, sábado, Ricardo acordou cedo e telefonou para Pamela. Ela atendeu surpresa, pensando que ele estava ligando para formalizar sua demissão. Em vez disso, Ricardo pediu desculpas profundas pelo que havia acontecido e explicou que havia visto as gravações das câmeras de segurança. Ele disse que sabia toda a verdade sobre os eventos de quinta-feira e que Pamela seria completamente reabilitada e compensada pela injustiça sofrida. Pamela começou a chorar ao telefone, aliviada por finalmente ter sua versão dos fatos confirmada. Ela admitiu que havia passado os últimos 2 dias atormentada, não só pela perda do emprego, mas principalmente pela preocupação com a segurança de Gabriel. Ricardo garantiu que Gabriel estava bem e seguro, mas que precisava da ajuda de Pamela para resolver a situação com Anakelly de forma definitiva. Ele pediu para Pamela retornar à mansão naquela tarde, quando teria uma conversa séria com Anakelly. Às 15h, Ricardo convocou uma reunião na sala principal da mansão. Presentes estavam Anakelly, Pamela, Marina e ele próprio. Gabriel estava no colo de Marina, visivelmente mais relaxado e sorridente na presença de Pamela do que havia estado nos últimos 2 dias. Ricardo começou a reunião explicando que havia revisado todas as evidências dos eventos de quinta-feira e que gostaria de dar uma oportunidade para ambas as mulheres recontarem suas versões dos fatos. Anakelly manteve sua história original, acrescentando ainda mais detalhes dramáticos sobre o suposto ataque de Pamela a Gabriel. Ela chorou lágrimas forçadas, alegando que estava traumatizada pelo incidente e que temia pela segurança do bebê sempre que Pamela estivesse presente. Anakelly chegou ao ponto de sugerir que Pamela deveria ser processada criminalmente por agressão e tentativa de sequestro, demonstrando uma capacidade impressionante de manipulação e mentira. Pamela contou sua versão da verdade com simplicidade e honestidade, sem dramatizações ou exageros. Ela explicou como encontrou Anakelly sacudindo Gabriel violentamente, como tentou proteger o bebê e como foi agredida por isso. Pamela mostrou as marcas que ainda estavam visíveis em seu rosto e braços
e pediu apenas que alguém verificasse se Gabriel havia sofrido algum dano durante os momentos em que foi sacudido. Ricardo ouviu ambas as versões em silêncio, observando as reações e expressões faciais de cada uma. Então, ele se levantou, foi até o escritório e voltou carregando um tablet. Sem dizer uma palavra, ele posicionou o tablet na mesa de centro e apertou o botão play. As imagens da câmera de segurança começaram a ser reproduzidas na tela, mostrando exatamente o que havia acontecido na quinta-feira, às 14h30. O silêncio na sala era ensurdecedor, enquanto todos assistiam à gravação. Ana Kelly empalideceu gradualmente conforme percebia que sua mentira havia sido completamente exposta. As imagens mostravam claramente ela sacudindo Gabriel, Pamela correndo para protegê-lo e toda a sequência de agressões físicas. Não havia como negar, distorcer ou reinterpretar o que estava acontecendo na tela. A verdade estava documentada em alta definição. Quando o vídeo terminou, Ana Kelly tentou desesperadamente justificar suas ações. Ela alegou que estava estressada e que perdeu o controle por um momento, mas que suas intenções eram proteger Gabriel. Tentou minimizar a violência da situação, dizendo que não havia machucado o bebê de verdade e que Pamela havia exagerado a situação. Ana Kelly até mesmo tentou culpar Pamela por provocar sua reação ao interferir em seus métodos de disciplina. Ricardo explodiu em fúria controlada. Ele disse que o que havia visto no vídeo era tentativa de agressão infantil, que poderia ter causado danos cerebrais permanentes ou morte em Gabriel. Explicou que a síndrome do bebê sacudido era uma das principais causas de morte em crianças pequenas e que Ana Kelly havia colocado a vida de seu filho em risco real. Ricardo também destacou a coragem extraordinária de Pamela em proteger Gabriel, mesmo sabendo que seria agredida por isso. Ana Kelly tentou se aproximar de Ricardo, pedindo desculpas e prometendo que nunca mais aconteceria. Ela alegou que amava Gabriel como um filho e que estava apenas passando por um momento difícil em sua vida. Ricardo se afastou dela com nojo e disse que amor verdadeiro jamais colocaria uma criança em perigo, que o que ele havia visto no vídeo era o oposto do amor maternal. Ele declarou que o relacionamento entre eles estava terminado definitivamente e que queria Ana Kelly fora de sua casa imediatamente. Ana Kelly mudou de tática, partindo para a chantagem emocional. Ela disse que havia aberto mão de sua carreira para cuidar de Gabriel, que havia investido 2 anos de sua vida no relacionamento e que merecia uma compensação financeira pela ruptura unilateral do compromisso. Ameaçou processar Ricardo por danos morais e por difamação, caso ele espalhasse o conteúdo do vídeo. Ana Kelly ainda tentou negociar uma quantia razoável para sair de cena discretamente, sem criar escândalo. Ricardo respondeu que a única pessoa que receberia compensação seria Pamela, que havia sido agredida e caluniada injustamente. Ele informou que já havia consultado seu advogado e que Ana Kelly tinha 2 opções: sair voluntariamente da mansão até o final do dia ou ser retirada pela polícia com base nas evidências de agressão infantil e violência doméstica. O vídeo seria preservado como evidência e qualquer tentativa de chantagem ou extorsão resultaria em processo criminal. Derrotada e humilhada, Ana Kelly subiu para fazer as malas. Ela tentou levar algumas joias caras que Ricardo havia dado de presente, mas ele disse que todos os presentes deveriam ficar, já que foram dados com base em mentiras e manipulação. Ana Kelly desceu as escadas 1 hora depois, carregando 2 malas, e parou na porta da sala onde Ricardo, Pamela e Marina ainda conversavam. Ela olhou para Pamela com ódio e disse que a faxineira havia destruído sua vida e que se arrependeria disso. Pamela respondeu com dignidade que sua única preocupação sempre foi o bem-estar de Gabriel e que faria a mesma coisa quantas vezes fosse necessário para protegê-lo. Ricardo acompanhou Ana Kelly até a porta e disse que se ela tentasse qualquer retaliação contra Pamela ou sua família, ele usaria todos os recursos legais disponíveis para protegê-las. Ana Kelly saiu da mansão em um táxi, levando apenas suas roupas e a amargura de ter sido descoberta e exposta.
Com Anaquele fora de casa, Ricardo finalmente pôde conversar honestamente com Pamela sobre o futuro. Ele ofereceu uma compensação financeira de R$500 mil pelos danos morais e físicos sofridos, além de custear um tratamento psicológico caso Pamela precisasse superar o trauma da agressão. Mais importante, Ricardo ofereceu a Pamela uma nova posição na família, coordenadora de cuidados de Gabriel, com salário de R$8.500 mensais, benefícios completos e a responsabilidade de supervisionar todas as babás e cuidadores. Pamela ficou emocionada com a oferta, mas disse que não precisava de compensação financeira tão alta. Para ela, o mais importante era saber que Gabriel estava seguro e que sua reputação havia sido limpa. Ricardo insistiu na compensação, explicando que Pamela havia salvado a vida de seu filho 2 vezes. Primeiro durante a meningite e depois protegendo-o da violência de Anaquele. Ele disse que nenhuma quantia de dinheiro poderia pagar o que Pamela havia feito por Gabriel, mas que era uma forma de demonstrar gratidão. Nos dias seguintes, Ricardo demitiu a empresa de segurança antiga e contratou uma nova, com verificação rigorosa de antecedentes para todos os funcionários. Ele também instalou câmeras adicionais nos quartos das babás e áreas de convivência, sempre informando todos os funcionários sobre a presença das gravações. Ricardo percebeu que havia sido negligente em confiar cegamente em Anaquele e que a segurança de Gabriel deveria ser sua prioridade absoluta em qualquer relacionamento futuro. Marina permaneceu como babá principal, trabalhando em conjunto com Pamela na nova estrutura de cuidados. Carla também continuou no emprego, mas agora reportava diretamente a Pamela sobre qualquer preocupação relacionada a Gabriel. A nova dinâmica funcionava perfeitamente. Gabriel estava sempre sob supervisão de pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar. E Ricardo tinha total tranquilidade para viajar a trabalho quando necessário. A história da agressão de Anaquele vazou nos círculos sociais de São Paulo através de uma das empregadas do condomínio, que havia presenciado Anaquele saindo da mansão aos gritos e carregando malas. O boato inicial era de que Ricardo havia descoberto uma traição, mas a verdade sobre a violência contra Gabriel e Pamela foi ainda mais chocante para a alta sociedade paulistana. Anaquele tornou-se persona non grata nos eventos sociais da elite, e muitas famílias cancelaram convites e negócios com ela. 3 meses após o incidente, Pamela usou parte da compensação financeira para voltar a estudar. Ela se matriculou em um curso superior de pedagogia na Universidade Cruzeiro do Sul, com especialização em desenvolvimento infantil. Seu objetivo era se qualificar ainda mais para cuidar de Gabriel e, futuramente, abrir uma creche especializada no bairro da Vila Madalena. Ricardo apoiou totalmente os estudos de Pamela, permitindo flexibilidade nos horários de trabalho para que ela pudesse frequentar as aulas. Gabriel cresceu saudável e feliz, sem nenhuma sequela da meningite ou dos momentos traumáticos com Anaquele. Aos 18 meses, ele já chamava Pamela de Pam Pam e corria para seus braços sempre que ela chegava ao trabalho. A ligação entre eles era profunda e genuína, baseada em anos de cuidado amoroso e proteção. Gabriel também desenvolveu uma ligação especial com as filhas de Pamela, Fernanda e Carla, de 16 e 14 anos, que ocasionalmente visitavam a mansão nos fins de semana. Ricardo nunca mais se relacionou seriamente com outra mulher. O trauma de quase ter perdido Gabriel para a violência de Anaquele o deixou extremamente cauteloso sobre quem permitia se aproximar de seu filho. Ele focou completamente na paternidade e no trabalho, construindo uma relação ainda mais forte com Gabriel. Nos fins de semana, Ricardo ensinava Gabriel a nadar na piscina da mansão, levava-o para passear no Parque Ibirapuera e lia histórias infantis antes de dormir. 1 ano depois do incidente, Ricardo decidiu criar uma fundação em homenagem à falecida esposa Helena, focada na proteção de crianças em situação de risco. A Fundação Helena Almeida oferecia apoio legal, médico e psicológico para famílias que enfrentavam casos de violência infantil. Ricardo convidou Pamela para ser a coordenadora executiva da fundação, posição que ela aceitou com entusiasmo depois de concluir o curso de pedagogia. A fundação rapidamente se tornou uma referência em São Paulo
atendendo mais de 200 famílias no primeiro ano de funcionamento. Pamela desenvolveu programas inovadores de prevenção à violência infantil, treinamento para cuidadores e apoio psicológico para crianças traumatizadas. Sua experiência pessoal com Gabriel e o conhecimento adquirido na faculdade se combinaram perfeitamente para criar soluções efetivas para problemas complexos. O caso de Anaquele serviu como exemplo para outras famílias da elite paulistana sobre a importância de verificar cuidadosamente o caráter das pessoas que cuidam de seus filhos. Ricardo passou a dar palestras em eventos empresariais sobre segurança familiar e proteção infantil, sempre destacando o papel heróico de Pamela em salvar Gabriel. Essas palestras ajudaram outros pais a identificar sinais de alarme e a criar estruturas de proteção mais efetivas em suas casas. 2 anos após o incidente, Anaquele tentou retornar à vida social de São Paulo através de um novo relacionamento com um empresário do agronegócio. No entanto, a história de sua violência contra Gabriel havia se espalhado amplamente e ela enfrentou rejeição social constante. Anaquele acabou se mudando para Miami, onde tentou reconstruir sua vida longe dos olhares condenatórios da sociedade paulistana. Ela nunca mais teve contato com Ricardo ou Gabriel. Pamela se formou em pedagogia com louvor, apresentando uma tese sobre prevenção da violência infantil em ambientes domésticos privilegiados. Sua pesquisa foi baseada em sua experiência com Gabriel e no trabalho na fundação, oferecendo insights únicos sobre como a riqueza não protege crianças de agressores que vivem dentro de casa. A tese foi publicada em revistas acadêmicas e usada como referência em outros programas de proteção infantil no Brasil. Gabriel completou 3 anos em março de 2027. Um menino inteligente, carinhoso e seguro de si. Ele adorava brincar de construir casas com blocos de montar, influenciado pelo trabalho do pai na construção civil. Gabriel também demonstrava empatia excepcional para sua idade, sempre preocupado quando alguém ficava triste ou machucado. Ricardo acreditava que essa sensibilidade vinha da experiência de ter sido protegido por Pamela em seus momentos mais vulneráveis. A mansão dos Almeida se tornou um exemplo de ambiente familiar saudável e protegido. Ricardo instalou um playground no jardim, contratou professores particulares para estimular o desenvolvimento intelectual de Gabriel e criou uma rotina rica em atividades educativas e recreativas. Pamela supervisionava tudo com carinho e competência, garantindo que Gabriel crescesse cercado de amor e segurança. Marina e Carla continuaram trabalhando como babás principais, agora com mais de 5 anos de experiência cuidando de Gabriel. A equipe funcionava como uma família estendida, onde todos se preocupavam genuinamente com o bem-estar da criança. Ricardo frequentemente comentava com amigos que havia encontrado a combinação perfeita de cuidadores para seu filho, pessoas em quem podia confiar completamente. A Fundação Helena Almeida expandiu suas atividades para outras cidades do interior de São Paulo, sempre sob a coordenação de Pamela. Ela desenvolveu um protocolo de identificação de violência infantil que foi adotado por hospitais, escolas e órgãos de proteção em todo o estado. O trabalho de Pamela salvou centenas de crianças de situações de abuso e negligência, multiplicando o impacto positivo que ela havia tido na vida de Gabriel. Em 2028, quando Gabriel completou 4 anos, Ricardo decidiu compartilhar publicamente a história de Pamela em um livro autobiográfico intitulado O Anjo da Casa: Como uma faxineira salvou meu filho e mudou minha vida. O livro se tornou um best-seller nacional, arrecadando mais de R$2 milhões em royalties, que foram integralmente doados para a Fundação Helena Almeida. A história inspirou milhares de famílias a valorizar mais seus funcionários domésticos e a prestar atenção aos sinais de violência infantil. Pamela foi convidada a dar entrevistas em programas de televisão nacional, onde contou sua história com humildade e sabedoria. Ela sempre enfatizava que qualquer pessoa na sua posição deveria ter feito a mesma coisa e que proteger crianças era a responsabilidade de todos os adultos. Suas aparições na mídia ajudaram a quebrar preconceitos sobre funcionários domésticos e destacaram a importância de tratar todas as pessoas com dignidade
e respeito. O relacionamento entre Ricardo e Pamela evoluiu para uma amizade profunda e duradoura, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Gabriel. Ricardo frequentemente dizia que Pamela era a pessoa mais íntegra e corajosa que ele conhecia, e que Gabriel havia tido sorte de ser protegido por alguém tão especial. Pamela, por sua vez, considerava Gabriel como um filho do coração, e Ricardo como um irmão mais velho que sempre a apoiou. Gabriel começou a frequentar uma escola infantil bilíngue no Jardim Paulista em 2029, sempre acompanhado por Pamela ou uma das babás. Ele se destacava pela inteligência emocional avançada para a idade, demonstrando capacidade excepcional de entender os sentimentos dos outros e oferecer ajuda quando necessário. Os professores comentavam que Gabriel era uma criança especialmente empática e madura. A história de Pamela inspirou a criação de uma lei estadual em São Paulo, conhecida como Lei Pamela Rodrigues, que obrigava famílias com renda superior a 50 salários mínimos a oferecer treinamento sobre proteção infantil para todos os funcionários domésticos. A lei também criava um canal de denúncia anônima para casos de violência infantil, em residências de alto padrão, reconhecendo que a riqueza não impede abusos contra crianças. Em 2030, Pamela se casou com João Silva, um advogado especializado em direitos da criança, que conheceu durante o trabalho na fundação. João admirava profundamente o trabalho e a história de Pamela, e se tornou um pai adotivo carinhoso para Fernanda e Carla, que já eram jovens adultas. O casamento foi celebrado no jardim da mansão dos Almeida, com Gabriel servindo como pajem e Ricardo como padrinho de Pamela. Gabriel, aos 6 anos, já demonstrava interesse pela profissão do pai, brincando constantemente de construir casas e prédios. Mas ele também mostrava fascínio pelo trabalho de Pamela na fundação, perguntando sempre como poderia ajudar outras crianças quando crescesse. Ricardo e Pamela nutriam esses interesses, levando Gabriel para visitar obras de construção e projetos sociais da fundação. A Fundação Helena Almeida recebeu reconhecimento internacional em 2031. Sendo convidada a apresentar seus métodos de prevenção à violência infantil em uma conferência da Unesco em Paris. Pamela viajou para a França como representante oficial da fundação, acompanhada por Ricardo e Gabriel. Foi a primeira viagem internacional de Gabriel, que ficou encantado com a Torre Eiffel e prometeu construir algo similar quando crescesse. A história de Pamela continuou inspirando pessoas ao redor do mundo. Seu exemplo de coragem, integridade e amor incondicional por Gabriel se tornou símbolo de que o caráter de uma pessoa não depende de sua posição social ou econômica. Ela provou que a verdadeira nobreza está em proteger os mais vulneráveis, mesmo quando isso significa sacrificar a própria segurança. Ricardo nunca se arrependeu de ter terminado o relacionamento com Ana Kelly e valorizado Pamela. Ele frequentemente refletia sobre como uma decisão aparentemente pequena, instalar câmeras de segurança, havia mudado completamente o destino de sua família. Se não tivesse visto as gravações, Gabriel poderia ter sofrido danos irreversíveis e Pamela teria sido injustamente punida por um crime que não cometeu. A transformação de Pamela de faxineira para coordenadora de uma fundação internacional demonstrou que oportunidades podem surgir nos momentos mais inesperados. Sua dedicação a Gabriel abriu portas que ela jamais imaginou possíveis, permitindo que ela realizasse sonhos que pareciam inalcançáveis quando trabalhava limpando casas para sustentar as filhas. Gabriel cresceu, sabendo exatamente o que Pamela havia feito por ele, e desenvolveu uma gratidão profunda que se manifestava em gestos carinhosos diários. Ele sempre abraçava Pamela com força especial, como se quisesse agradecer por ela ter protegido sua vida quando ele era apenas um bebê indefeso. Esse amor puro e genuíno entre eles comovia a todos que presenciavam sua interação. A mansão dos Almeida se tornou um modelo de lar seguro e amoroso, onde funcionários eram tratados como família e crianças eram protegidas acima de tudo. Visitantes frequentemente comentavam sobre a atmosfera especial da casa, onde se respirava harmonia, respeito e alegria genuína.
Ricardo atribuía essa energia positiva à presença de Pamela e ao exemplo de amor incondicional que ela demonstrava diariamente. Em 2032, quando Gabriel completou 8 anos, ele escreveu uma redação na escola sobre Meu Herói, escolhendo Pamela como tema. Na redação, ele descreveu como Pamela havia salvado sua vida e continuava cuidando dele com amor todos os dias. O texto foi selecionado para um concurso nacional de redações infantis e Gabriel ganhou o primeiro lugar, recebendo uma viagem para a Disney World que ele insistiu em compartilhar com Pamela e sua família. A história de Pamela Rodrigues se tornou lenda em São Paulo, contada em escolas, universidades e eventos empresariais como exemplo de integridade, coragem e amor maternal. Ela demonstrou que heróis existem na vida real, frequentemente disfarçados de pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias quando necessário. Seu legado continua inspirando novas gerações a proteger crianças e valorizar o caráter acima da aparência. Hoje, em 2033, Pamela trabalha como diretora executiva da Fundação Helena Almeida, que já ajudou mais de 10.000 crianças em situação de risco em todo o Brasil. Gabriel, aos 9 anos, frequenta uma escola internacional e fala 3 idiomas fluentemente. Ele mantém uma foto de Pamela segurando ele quando bebê em sua mesa de estudos, lembrando diariamente de que foi salvo pelo amor de uma mulher extraordinária. Ricardo expandiu seus negócios para a construção de creches e escolas em comunidades carentes, sempre com supervisão técnica de Pamela para garantir ambientes seguros para crianças. A parceria entre eles transcendeu o âmbito pessoal e se tornou uma força transformadora na sociedade paulistana, provando que quando pessoas boas se unem por uma causa justa, podem mudar o mundo ao seu redor. A vida de Pamela Rodrigues é prova viva de que não importa onde você nasceu ou qual sua profissão atual. O que define uma pessoa é a coragem de fazer o que é certo quando ninguém está olhando, e o amor incondicional que você demonstra pelos que dependem de sua proteção. Ela transformou um momento de terror em uma vida inteira de propósito, salvando não apenas Gabriel, mas milhares de outras crianças através de seu trabalho incansável. Gabriel crescerá sabendo que foi protegido por um anjo disfarçado de faxineira, uma mulher que arriscou tudo para salvá-lo e depois dedicou sua vida a proteger outras crianças. Quando ele tiver filhos próprios, certamente contará a história de Pamela Rodrigues, a mulher humilde que provou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que a coragem pode surgir dos corações mais improváveis. Esta é a história real de como uma faxineira de 42 anos se tornou heroína nacional, como um bebê de 8 meses uniu uma família para sempre, e como a verdade sempre prevalece quando pessoas corajosas se recusam a ficar em silêncio diante da injustiça. Pamela Rodrigues salvou Gabriel Almeida, mas no processo, Gabriel e Ricardo salvaram Pamela também, oferecendo-lhe uma vida de propósito, dignidade e amor que ela jamais imaginou possível. A transformação de Pamela de uma simples faxineira para uma das mulheres mais respeitadas de São Paulo não aconteceu da noite para o dia, mas foi construída através de anos de dedicação, estudo e trabalho incansável. Em 2034, ela foi convidada pelo prefeito de São Paulo para integrar o Conselho Municipal de Proteção à Criança, tornando-se a primeira pessoa com origem em trabalho doméstico a ocupar tal posição. Sua nomeação foi celebrada por organizações de direitos humanos em todo o país, como símbolo de que o Brasil estava finalmente reconhecendo o valor de pessoas que sempre foram invisibilizadas pela sociedade. Gabriel, agora com 10 anos, desenvolveu uma personalidade extraordinária, que combinava a sensibilidade herdada da mãe biológica, Helena, com a força e determinação que aprendeu observando Pamela. Ele se tornou porta-voz infantil da Fundação Helena Almeida, participando de eventos onde contava sua própria história de forma simples e tocante. Gabriel dizia às outras crianças que todo mundo merece ter uma Pam-Pam na vida, referindo-se carinhosamente a Pamela, e que proteger quem é menor que a gente é o trabalho mais importante do mundo. Em uma manhã de setembro de 2034,
Pamela recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Era do Ministério da Educação em Brasília, informando que ela havia sido selecionada para receber a Ordem do Mérito Educacional, a mais alta condecoração brasileira na área de proteção infantil. A cerimônia aconteceria no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República. Pamela chorou ao telefone, lembrando-se da menina pobre que um dia sonhava apenas em dar uma vida digna para suas filhas. Ricardo acompanhou Pamela, Gabriel e toda a família dela para Brasília. Durante a cerimônia, o presidente destacou que a história de Pamela representava o melhor do caráter brasileiro, a coragem de pessoas simples que fazem escolhas extraordinárias para proteger os mais vulneráveis. O discurso presidencial foi transmitido ao vivo pela televisão, e milhões de brasileiros conheceram pela primeira vez a história completa da faxineira que salvou um bebê e transformou a proteção infantil no país. Após receber a medalha, Pamela fez um discurso que emocionou toda a plateia presente. Ela disse que a verdadeira honra não estava na condecoração, mas em ter sido escolhida para proteger Gabriel, naquele dia terrível de março de 2024. Pamela agradeceu a Ricardo por ter acreditado nela quando as evidências pareciam contra ela e por ter transformado um momento de dor em uma oportunidade de servir milhares de crianças brasileiras. Ela terminou dizendo que todos os adultos são responsáveis pela proteção de todas as crianças, independentemente de classe social ou parentesco. Gabriel assistiu ao discurso de Pamela com lágrimas nos olhos, orgulhoso da mulher que considerava sua segunda mãe. Quando voltaram para São Paulo, ele disse para Ricardo que queria ser igual a Pamela quando crescesse. Quero proteger crianças e fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Ricardo respondeu que Gabriel já estava no caminho certo, porque havia aprendido com Pamela que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela está disposta a sacrificar pelos outros. A história de Pamela Rodrigues se espalhou além das fronteiras do Brasil. Em 2035, ela foi convidada para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre proteção infantil em ambientes domésticos. Seu discurso, traduzido para dezenas de idiomas, inspirou a criação de protocolos internacionais para a identificação e prevenção de violência contra crianças em residências de famílias abastadas. Pamela se tornou símbolo mundial de que heróis existem em todas as profissões e classes sociais. Durante sua fala na ONU, Pamela contou que recebe cartas de crianças do mundo inteiro, agradecendo por ter protegido Gabriel e inspirado adultos a serem mais atentos aos sinais de violência infantil. Ela sempre responde pessoalmente a essas cartas, enviando mensagens de encorajamento e lembrando que cada criança merece ser protegida e amada. Gabriel a ajuda a responder as cartas em português, inglês e espanhol, idiomas que domina perfeitamente aos 11 anos. Ricardo expandiu ainda mais seus negócios, criando uma construtora especializada em abrigos para crianças em situação de risco. Todos os projetos são supervisionados por Pamela, que desenvolveu padrões arquitetônicos específicos para criar ambientes que transmitam segurança e acolhimento para crianças traumatizadas. A empresa já construiu mais de 200 abrigos em todo o Brasil, atendendo milhares de crianças que precisavam de proteção e cuidado especializado. A Fundação Helena Almeida se tornou a maior organização de proteção infantil da América Latina, com escritórios em 15 países e um orçamento anual de 50 milhões de reais. Pamela supervisiona pessoalmente todos os programas, viajando constantemente para garantir que os padrões de excelência sejam mantidos em todas as unidades. Ela nunca esqueceu suas origens humildes e sempre contrata funcionários de comunidades carentes, oferecendo oportunidades de crescimento profissional para pessoas que normalmente seriam ignoradas pelo mercado de trabalho. Gabriel completou 12 anos em 2036, um pré-adolescente brilhante e maduro que fala 5 idiomas e demonstra talento excepcional para arquitetura e engenharia. Ele já desenha projetos de casas e prédios que incorporam conceitos de segurança infantil que aprendeu com Pamela. Seu sonho é estudar no MIT nos Estados Unidos e depois voltar ao Brasil para trabalhar com Ricardo e Pamela
na construção de um país mais seguro para todas as crianças. Em uma tarde de domingo, enquanto brincavam no jardim da mansão, Gabriel perguntou a Pamela se ela se arrependia de ter interferido naquele dia terrível. Pamela o abraçou forte e disse que aquele havia sido o momento mais importante de sua vida, porque havia descoberto sua verdadeira missão no mundo. Ela explicou que Deus havia colocado ela no lugar certo, na hora certa, para salvar não apenas Gabriel, mas para abrir seus olhos para a necessidade de proteger todas as crianças brasileiras. Gabriel então perguntou se Pamela achava que sua mãe biológica, Helena, aprovaria a amizade entre eles. Pamela sorriu com lágrimas nos olhos e disse que tinha certeza de que Helena estava orgulhosa, porque sabia que seu filho estava sendo criado com amor, segurança e valores sólidos. Ela contou que às vezes sentia a presença de Helena orientando suas decisões sobre Gabriel, como se as duas mães estivessem trabalhando juntas para garantir o melhor futuro possível para ele. Ricardo observava essas conversas entre Pamela e Gabriel com gratidão infinita, sabendo que havia encontrado a pessoa perfeita para ajudá-lo a criar seu filho. Ele frequentemente refletia sobre como sua vida teria sido diferente se não tivesse instalado as câmeras de segurança, se não tivesse descoberto a verdade sobre Ana Kelly, se não tivesse valorizado Pamela como ela merecia. A decisão de confiar nas evidências em vez de nos preconceitos havia salvado sua família e criado um legado de proteção infantil que beneficiaria gerações futuras. A transformação pessoal de Pamela inspirou suas próprias filhas, Fernanda e Carla, que se formaram em psicologia e serviço social, respectivamente, especializando-se em atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. Elas trabalham na Fundação Helena Almeida, dando continuidade ao trabalho iniciado pela mãe. Fernanda desenvolveu protocolos de atendimento psicológico para crianças vítimas de violência doméstica, while Carla criou programas de apoio financeiro e social para famílias de baixa renda. O marido de Pamela, João Silva, se tornou o principal advogado da Fundação Helena Almeida, especializando-se em casos de violência infantil em famílias de alta renda. Ele desenvolveu estratégias legais inovadoras para proteger crianças quando os agressores têm poder econômico suficiente para influenciar o sistema judicial. João frequentemente diz que se casou com Pamela admirando sua coragem, mas que se apaixonou ainda mais por ela, observando sua dedicação diária às crianças que precisam de proteção. Em 2037, quando Gabriel completou 13 anos, ele organizou uma surpresa especial para Pamela, no aniversário de 10 anos do dia em que ela o salvou. Com a ajuda de Ricardo, Gabriel convidou todas as crianças que haviam sido ajudadas pela Fundação Helena Almeida para uma festa no jardim da mansão. Mais de 500 crianças compareceram, cada uma carregando uma flor para entregar a Pamela como símbolo de gratidão. Foi uma das cenas mais emocionantes já presenciadas na história de São Paulo. Centenas de crianças felizes e seguras, cantando parabéns para a mulher que havia dedicado sua vida a protegê-las. Durante a festa, uma menina de 6 anos chamada Sofia se aproximou de Pamela e disse que quando crescesse, queria ser igual a ela, corajosa e bondosa como a tia Pam. Pamela se ajoelhou na altura da menina e disse que ela já era corajosa e bondosa, que só precisava continuar sendo ela mesma. Essa conversa foi filmada por Gabriel e se tornou viral nas redes sociais, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo a valorizarem as qualidades humanas acima das posses materiais. A história de Pamela Rodrigues provou que transformações extraordinárias podem nascer dos momentos mais difíceis da vida. Uma situação que começou com violência e injustiça se transformou em uma força de proteção e amor que beneficiou milhares de crianças. Pamela demonstrou que não importa sua origem social ou profissão atual. Quando você age com coragem e amor, pode mudar não apenas sua própria vida, mas o destino de incontáveis outras pessoas. Gabriel cresceu entendendo que foi protegido por uma mulher extraordinária que escolheu o amor sobre o medo, a coragem sobre a comodidade, a justiça sobre a conveniência. Ele carrega essa lição em seu coração todos os dias, sabendo que sua missão na vida é proteger e servir outros,
da mesma forma que Pamela o protegeu quando era apenas um bebê indefeso. A semente plantada naquele dia terrível de março floresceu em uma árvore frondosa, que continuará dando frutos por gerações. Ricardo jamais se casou novamente, dedicando sua vida completamente à paternidade e ao trabalho social. Ele encontrou na parceria com Pamela uma forma de honrar a memória de sua esposa Helena, sabendo que ela aprovaria totalmente a missão de proteger crianças vulneráveis. A mansão dos Almeida se tornou símbolo de lar seguro e amoroso, onde a riqueza material serve ao propósito maior de criar um mundo melhor para as crianças. Anaquele Santos nunca mais retornou ao Brasil, permanecendo em Miami, onde trabalha como consultora empresarial para pequenas empresas. Ela ocasionalmente vê notícias sobre o sucesso de Pamela e Gabriel nas redes sociais, sempre evitando comentar ou se manifestar sobre o passado. O peso de suas ações naquele dia de março a acompanha silenciosamente, lembrando-a diariamente das consequências de escolhas violentas e egoístas. Hoje, em 2037, a história de Pamela Rodrigues é ensinada em escolas brasileiras como exemplo de cidadania e coragem civil. Crianças aprendem que heróis não usam capas ou superpoderes, mas demonstram amor incondicional e coragem para proteger os mais vulneráveis. A data de 15 de março foi declarada Dia Nacional de Proteção Infantil Doméstica, em homenagem ao dia em que Pamela salvou Gabriel e mudou para sempre a forma como o Brasil enxerga a violência contra crianças. Gabriel, agora um adolescente de 13 anos, mantém uma foto de Pamela segurando ele quando bebê em sua mesa de estudos, ao lado de uma foto de sua mãe biológica, Helena. Ele costuma dizer aos amigos que tem duas mães no céu e uma mãe do coração na terra, e que todas as três o amam incondicionalmente. Essa perspectiva madura e amorosa sobre família demonstra como o amor verdadeiro transcende laços biológicos e se manifesta através de ações concretas de proteção e cuidado. A Fundação Helena Almeida planeja abrir sua primeira unidade internacional em 2038, em Lisboa, Portugal, atendendo crianças brasileiras e portuguesas em situação de risco. Pamela será a coordenadora geral do projeto, levando sua experiência e conhecimento para ajudar crianças do outro lado do Atlântico. Gabriel já expressou interesse em passar as férias escolares em Lisboa, ajudando no trabalho da Fundação e praticando seus conhecimentos de português europeu. A transformação de uma faxineira humilde em líder internacional de proteção infantil demonstra que o potencial humano não tem limites quando alimentado por propósito nobre e oportunidades justas. Pamela provou que educação formal, embora importante, não substitui caráter sólido, amor genuíno e coragem para fazer o que é certo. Sua jornada inspira milhões de pessoas a acreditarem que podem mudar suas vidas e impactar positivamente o mundo, independentemente de onde começaram. Esta é a história verdadeira de como um momento de terror se transformou em décadas de proteção, como uma agressão injusta gerou justiça para milhares, e como o amor de uma mulher simples criou ondas de transformação que ainda se espalham pelo Brasil e pelo mundo. Pamela Rodrigues salvou Gabriel Almeida, mas no processo, salvou também sua própria vida, sua família e incontáveis crianças que se beneficiaram de sua coragem naquele dia decisivo de março. Se esta história tocou seu coração e inspirou você a valorizar as pessoas extraordinárias que podem estar disfarçadas de pessoas comuns ao seu redor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber mais histórias reais que provam que heróis existem e que o amor sempre vence o ódio. Compartilhe nos comentários se você conhece algum herói disfarçado de pessoa comum. E lembre-se sempre, a coragem para proteger os vulneráveis pode transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. A história de Pamela e Gabriel continua sendo escrita todos os dias, provando que quando o amor e a justiça se unem, milagres reais acontecem.